Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de tag questions, mas antes de falar sobre o assunto em si, primeiro de tudo, meu nome é Juliana, eu sou professora de inglês há alguns anos. Caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, conteúdos relacionados a inglês no geral, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre a língua inglesa. Bom pessoal, antes de começar o vídeo eu preciso fazer alguns disclaimers e o primeiro deles é que as tag questions, elas são perguntas que a gente vai usar em inglês e que elas têm um significado muito parecido com o nosso né em português. Porém, as tag questions não são a única forma que a gente tem de falar né em inglês. A gente pode fazer isso também adicionando a palavra right no final de uma pergunta, ou a gente também pode adicionar a palavra I, a depender do lugar onde a gente está. Então isso é bastante comum na Nova Zelândia, por exemplo. Segundo disclaimer, pessoal, tem uma misconception de que as tag questions elas são um pouco mais formais, e isso na verdade não é verdade, porque as tag questions na verdade elas são muito casuais, muito comuns, e é claro que uma vez que a gente consegue incorporar as tag questions no nosso vocabulário, a gente vai soar muito mais natural também. E o próximo disclaimer, pessoal, é que eu venho querendo gravar esse vídeo há muito tempo, mas eu sou uma professora muito prolixa, eu falo demais e eu sabia que no momento que eu fosse gravar esse vídeo seria um vídeo longo e eu não gostaria de abordar tudo acerca das tag questions no mesmo vídeo, porque é um assunto bastante longo. Então esse vídeo vai ser apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer acerca das tag questions. Agora sim, pessoal, vamos começar a falar sobre o assunto em si. Então, como eu falei para vocês anteriormente no vídeo, as tag questions elas vão ser o mais parecido que a gente tem do nosso né em português. Para que a gente consiga fazer uma tag question, pessoal, primeiro de tudo é importante que a gente saiba fazer perguntas em inglês. E sim, pessoal, o conceito de perguntas em inglês vai ser um conceito muito diferente do nosso conceito de perguntas em português. O nosso português, o nosso idioma, é um idioma que confia bastante na entonação quando a gente está falando em termos de pergunta. A gente muda a entonação da nossa frase e a partir da entonação a gente consegue dizer se aquela frase é uma pergunta ou não. Por exemplo, você está bem? Você está bem? Em inglês, pessoal, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer também. A gente também precisa de entonação, é claro, quando a gente está falando em termos de inglês. Mas, além disso, em inglês vai precisar de um auxiliar para que a gente faça a pergunta. O que são auxiliares? Como o próprio nome já diz, auxiliares são palavras que vão auxiliar o nosso ouvinte a entender que aquela frase é uma pergunta ou não. A gente vai ter vários tipos de auxiliares diferentes, pessoal. Então, o inglês é um idioma que tem muitos auxiliares. Eu não sei de cabeça quanto eles são, porque eles são muitos e eles vão depender de vários aspectos. E nesse vídeo eu quero começar a falar para vocês sobre um dos principais auxiliares, na minha opinião, que é o verbo to be. Sim, pessoal, o verbo to be, além de ser um verbo, ele também é um auxiliar. Deem uma olhadinha nessa frase. You are a teacher. Nessa frase aqui, o nosso verbo é o verbo to be, e como eu falei para vocês anteriormente no vídeo, ele também é um auxiliar, então ele tem essas duas funções, verbo e auxiliar. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Toda vez que a gente quiser fazer uma pergunta em inglês, a gente vai precisar de um auxiliar. Como eu falei para vocês, o verbo to be, nesse caso, ele já é um auxiliar. Então, a gente não vai precisar pegar nenhum auxiliar de fora para transformar essa frase numa pergunta. A única coisa que a gente tem que fazer é inverter o verbo to be de lugar, então a gente vai colocar o verbo to be lá na frente e assim a gente vai transformar essa frase numa frase interrogativa. Are you a teacher? Isso aqui ainda não é uma tag question, tá legal, pessoal? Eu tô mostrando para vocês tudo desde o início para que depois a gente chegue às tag questions, ou seja, essa aula vai ser bastante pesada em termos de gramática, mas eu garanto para vocês que no final do vídeo vocês vão conseguir entender de uma vez por todas como montar tag questions. Ok, então aqui eu tenho uma frase positiva, you are a teacher, e uma interrogativa, are you a teacher? Agora eu vou transformar essa mesma frase numa frase negativa. Numa frase negativa, isso aqui ficaria you aren't a teacher. Agora que a gente já sabe como transformar a frase numa pergunta
E agora que a gente já sabe como transformar a frase em uma frase negativa, a gente pode começar a falar sobre as tag questions. Tag question, pessoal, é como se fosse uma pergunta no final de uma frase. Para isso, a gente vai usar essa primeira frase que eu dei para vocês como referência, ou seja, a gente vai usar a nossa frase positiva como referência. You are a teacher. Essa frase, pessoal, é uma frase positiva, o que significa que a tag question precisa vir na negativa. E foi por essa razão, pessoal, que eu expliquei para vocês o porquê que a gente precisa de auxiliares, e foi por essa razão que eu mostrei para vocês como que a frase ficaria em uma pergunta e como que a frase ficaria em uma negativa. Porque a tag question, ela vai juntar duas coisas. Ela será uma pergunta e ela pode aparecer de forma negativa. Então a gente precisa entender esses dois conceitos anteriormente. Já que a nossa frase é positiva, a tag question precisa vir na negativa. Então, you are a teacher, aren't you? Você é professora, não é? Aqui, duas coisas estão acontecendo, pessoal. Eu estou colocando a forma negativa, como eu falei para vocês anteriormente, e eu estou repetindo o pronome. A gente precisa colocar a tag question ou na positiva ou na negativa, a depender do que vem no primeiro lugar, e a gente precisa repetir o pronome. Eu vou dar outro exemplo para vocês. You are a student, aren't you? A mesma coisa está acontecendo aqui, pessoal. Então, aqui eu tenho uma frase positiva, a tag question, em consequência, está negativa. Agora, se fosse o contrário, pessoal, se primeiro tivesse uma frase negativa, então a nossa tag question teria que ser positiva. Pegando esse mesmo exemplo que eu dei para vocês. You aren't a student. Are you? You aren't a teacher. Are you? Tudo bem até agora, pessoal? Então, a nossa tag question, ela sempre tem que ser o oposto da frase inicial. Se a frase inicial é positiva, tag question negativa. Se a frase é inicial negativa, tag question positiva. Um outro exemplo usando a terceira pessoa para vocês. She is beautiful, isn't she? She isn't a doctor, is she? He is a good guy, isn't he? He isn't a good guy, is he? It is hot today, isn't it? It isn't hot today, is it? Todos os exemplos que eu dei para vocês aqui, pessoal, foi usando o verbo to be. E eu dei esses exemplos por uma razão muito importante. O verbo to be será o nosso ponto de partida quando a gente estiver falando em termos de inglês. A gente começa pelo verbo to be porque ele é um verbo, como eu falei para vocês no início do vídeo, que tem essa função tanto de verbo quanto de auxiliar. Os outros verbos, a grande maioria deles, eles não vão ser como o verbo to be. Então, a maioria dos outros verbos, eles só vão funcionar como verbos, eles não vão funcionar como auxiliares. Se eles não funcionam como auxiliares, isso significa que a gente vai precisar de auxiliares para fazer perguntas. Lembram que eu falei no início do vídeo? Português é um idioma que a gente não precisa de auxiliar para fazer perguntas, a gente usa só a entonação da nossa voz. Em inglês, além de usar a entonação da voz, a gente precisa de um auxiliar. Quando a gente está usando um verbo que não é um auxiliar, significa que a gente precisa pegar um auxiliar de fora para que a gente entenda que aquela frase é uma pergunta ou para que a gente entenda que aquela frase é uma frase negativa. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor como isso aqui ficaria na prática. You work as a doctor. Aqui eu tenho uma frase positiva e o verbo dessa frase é work. Work, assim como eu falei para vocês anteriormente, é um verbo que é somente um verbo, ou seja, ele não é um auxiliar. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai precisar de um auxiliar de fora. E esse auxiliar de fora que a gente vai usar é o do. O do vai ser um auxiliar que a gente vai usar toda vez que a gente estiver falando de presente. Ou seja, se a frase for no presente e essa frase não tiver o verbo to be, a gente pode usar o do como auxiliar. Caso a gente queira transformar essa frase numa pergunta, do you work as a doctor? É por essa razão que o do tá aqui, pessoal. O do tá indicando para mim que essa frase é uma pergunta. Eu tô batendo bastante nesse ponto, pessoal, porque essa é uma das principais diferenças estruturais entre o inglês e o português. E claro, se a gente for traduzir isso aqui para o português, o do, ele não vai ter uma tradução, porque em português a gente não precisa de auxiliar para fazer pergunta. Então, em inglês, o do tá aqui somente para cumprir uma convenção gramatical. E se a gente precisar transformar essa mesma frase numa frase negativa, you don't work as a doctor. Agora, pessoal, essa frase you work as a doctor é uma frase positiva. Na tag question, então, a gente vai ter que transformá-la em negativa. You work as a doctor, don't you? Se fosse o contrário, se fosse uma frase negativa, então a nossa question teria que ser positiva. You don't work as a doctor,
do you? They live here, don't they? They don't live here, do they? Próximo exemplo. You like coffee? You like coffee? Like vai ser o mesmo caso dos outros exemplos que eu dei para vocês. You like coffee, don't you? You don't like coffee, do you? Agora, pessoal, como que a gente vai saber qual que é o auxiliar da frase para que a gente consiga montar a nossa tag question? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, pessoal. Eu sinto que existe uma resistência muito grande entre os alunos, porque quando a gente fala sobre tag question e se o aluno souber mais ou menos do que se trata, automaticamente ele já associa aquilo com uma coisa muito difícil. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, a gente precisa identificar o auxiliar para que a gente consiga fazer a tag certinha. Mas, pessoal, eu não quero que vocês associem esse assunto com uma coisa muito difícil, com uma coisa muito desafiadora. E é por essa razão que eu vou fazer uma série de vídeos para a gente conseguir fazer perguntas em inglês, para que esse conhecimento fique bastante consolidado na cabeça de vocês. Bom, a pergunta que não quer calar, que eu comecei a falar e acabei nem respondendo. Como que a gente vai identificar qual é o auxiliar das nossas perguntas em inglês? Primeira coisa, se vocês tiverem uma frase e nessa frase houver o verbo to be, o verbo to be já será o auxiliar daquela frase. Ou seja, se vocês quiserem fazer alguma tag question usando o verbo to be vai ser o nosso auxiliar. Mesmo quando houver mais de um verbo na frase, se o verbo to be estiver presente naquela frase, ele ganha o papel de protagonista e é ele que será o nosso auxiliar. Não somente em tag questions aqui, pessoal, todo tipo de pergunta que o verbo to be estiver presente. O que eu quero que vocês façam como homework? Eu quero que vocês pensem em várias frases usando o verbo to be e eu quero que vocês façam essas tag questions. Por exemplo, you are a student, aren't you? Vocês são alunos, não são? You are studying English, aren't you? Today is very hot in Fortaleza, isn't it? You are watching this video now, aren't you? Então aqui, pessoal, tô colocando vários exemplos diferentes para que vocês entendam que todas essas frases têm o verbo to be e, portanto, na nossa tag a gente vai usar o verbo to be também. Essa será a nossa primeira lição de casa. A segunda lição de casa, pessoal, eu quero que vocês montem frases com outros verbos que não sejam os verbos to be. Essas frases podem ter qualquer verbo, desde que esses verbos estejam no presente, o que significa que eu não quero verbos no passado, eu não quero verbos no futuro, eu não quero verbos em nenhum outro tempo verbal que não seja o presente. Por exemplo, you study English, don't you? You live in Brazil, don't you? Todos os exemplos que eu dei são usando verbos diferentes, todas as frases são positivas, o que significa que a nossa tag tem que vir na negativa. Vocês podem fazer o oposto também, então vocês podem colocar a frase de maneira negativa com a tag positiva. Esse segundo exercício, pessoal, precisa de um adendo. Como eu falei para vocês anteriormente, pensem em frases no presente simples com outros verbos. Esses verbos não incluem modal verbs, ok? Eu vou dar alguns exemplos de modal verbs aí para vocês tela. E por que, pessoal? Por que eu tô dizendo isso? Porque os modal verbs, eles são parecidos com o verbo to be em vários sentidos. Então, eu não quero confundir a cabeça de vocês com os modal verbs agora. A única coisa que eu quero que a gente foque é no verbo to be e nos outros verbos do presente simples, tá legal? Façam esse exercício, tentem montar essas frases e no próximo vídeo sobre tag questions a gente vai continuar falando sobre outros verbos no presente simples e verbos no passado. Pessoal, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do vídeo, eu peço que vocês deixem um like aqui embaixo, isso me ajuda bastante. Caso vocês tenham alguma sugestão de vídeo para fazer, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários também, para mim será um prazer respondê-los. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo com todos os meus cursos de inglês. E caso vocês não tenham interesse em conhecer mais o meu trabalho, mas gostam desse tipo de assunto, eu tenho muitas aulas gravadas que estão disponíveis gratuitamente para vocês, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Folks, thank you very much for watching me today and see you again next video.